Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Todos estão bem? Espero que sim. Que Deus abençoe a vida de cada um. O Espírito Santo vem ministrando ao meu coração esse assunto há muitos dias. E há muitos dias eu venho meditando. E hoje ele meditou fortemente sobre a questão da vontade de Deus para conosco, sobre a questão da gente servir a Deus e seguir a vontade dele. E eu quero meditar com vocês em Mateus capítulo 6, versículo 11. Aliás, versículo 10, que é um trecho da oração dominical que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz o seguinte: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Até aqui somente. Como que eu, filho de Deus, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero estar com Ele na eternidade, se eu não sigo a vontade dele aqui na terra? O que é seguir a vontade de Deus para conosco, para nós, filhos dele? É você orar a ele e dizer: Pai, faça a tua vontade. Pergunta a ele: Pai, é permissão do Senhor eu ir em tal lugar? É permissão do Senhor eu frequentar tal lugar? Ouvir tal coisa? Vestir tal coisa? Postar tal coisa? Postar tal foto? Um exemplo. E a gente age por vontade própria, sendo que o dono da vida, o dono de tudo é Deus. E aí a gente está servindo a Ele do nosso modo de ser, do jeito nosso e não do jeito que Ele quer. E simplesmente deixando a vontade de Deus de lado. Mas espera, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E a gente deve obedecer a Ele, seguir a vontade dEle. E seguir os seus mandamentos. Porque esses mandamentos que Deus revelou a Moisés, que entregou a Moisés no monte, quando ele estava lá orando ao Senhor, foi 40 dias que ele passou lá para receber esses mandamentos. E eu e você, no nosso achismo, no meu achar de ser, que eu sou o tal, que eu não preciso seguir a vontade de Deus, de que nada tem a ver, do que o que vale é o que Deus vê no meu coração, o que Ele contempla é o meu coração. Mas você não está vivendo uma vida de renúncia, uma vida de servidão plena a Deus. Esse assunto ele tem batido, aliás, tem sido latente no meu coração há muitos dias, porque a gente está vivendo a nossa vida aqui nessa terra sem ser luz e sal. Essa é a verdade. A gente não está fazendo diferença nenhuma. A nenhum lugar que a gente está indo. Aliás, em todos os lugares que a gente vai, a gente não está fazendo diferença. A gente não está fazendo diferença no meio em que nós estamos sendo inseridos. A gente não está sendo propagadores do reino de Deus, desse reino que Mateus fala aqui, aliás, que Jesus fala aqui nessa oração. A gente está deixando de propagar ele aqui na terra, de falar dele aqui nessa terra e de seguir a vontade de Deus. E irmãos e irmãs, a igreja, ela está vivendo um momento de tranquilidade. Isso não estranha ninguém. Isso não estranha a mim nem a você. Isso não te causa um espanto. Porque, irmãos e irmãs, a igreja que fazia o inferno estremecer, sentir medo dos cristãos, a igreja em que Paulo estava, onde ele estava servindo, é o tempo em que ele estava inserido.
onde os cristãos eram perseguidos por causa da sua fé. Mas hoje eu e você, a gente não quer ser perseguido. A gente não quer ser excluído de uma roda de conversa, de um lugar que eu tô, porque eu tenho que fazer parte. Mas e aí, servir a Deus, fazer a vontade dele? A gente está deixando de lado. A gente está deixando de lado de fazer a vontade de Deus. E a gente está deixando de seguir os mandamentos de Deus. A gente tem servido a Deus de uma forma que não agrada a Ele, não tem agradado de forma alguma. E aí a gente acha que está tudo bem. A gente tem deixado de buscar experiências extraordinárias com Cristo. A gente tem deixado de buscar em oração, em saber qual que é a vontade de Deus para conosco, para nossas vidas. Porque a gente tem deixado de orar. E aí a gente não suporta receber um não. Se a gente perguntar, Deus, eu posso frequentar tal lugar? Eu posso estar com tal pessoa, um exemplo, em um lugar? E a resposta for não, a gente não vai aceitar. Infelizmente. Gente, é hora da gente viver a vontade de Deus. É hora da gente viver para Cristo, totalmente entregues a Ele. Não de boca para fora que a gente costuma dizer, Deus, faça a sua vontade. E aí a gente não quer a vontade de Deus. A gente quer a nossa vontade. A gente tem que perguntar a Deus tudo que a gente vai fazer, tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tomar opinião com Ele. Não é fazer do jeito que eu acho, que eu penso que é o certo, que eu devo fazer, não. É do jeito que Deus quer, é do jeito que Ele faz, da maneira que Ele quer, não é da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. É hora da gente entender e viver o Evangelho de uma forma plena, cheia de convicções de que sim, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para conosco. Ter fé e convicção de que sim, a vontade de Deus ela é melhor do que a minha. E se Ele dizer para mim que eu não devo fazer algo, eu não vou fazer, porque eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha. É seguir à risca os mandamentos de Deus. É seguir à risca tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e ministrado a nós. E não de qualquer jeito, de qualquer maneira. É hora da gente acordar. É hora da gente despertar para a vontade de Deus. E começarmos a incomodar o inferno. Porque a gente está achando tudo normal. Tudo tranquilo. E não tá. Não tá. É hora da gente se levantar. Como servos do Senhor, genuinamente dispostos. Uma fé genuína, uma entrega genuína a servir a Deus como se deve servir e buscar sempre fazer a vontade dEle. Que a vontade dEle sempre prevaleça em nós. E foi essa mensagem que o Espírito Santo ministrou a mim, ao meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça e a paz dEle estejam com vocês. E que Deus abençoe
uma ótima noite. E Cristo vive e seu reino é eterno. Que Deus abençoe.